no sentido de que... Está ouvindo? O microfone está aparecendo aí? Tá, né? Não sei se os colegas estão acompanhando, que eu estou falando aqui por vento, né? Vai dando um alô aí, quem estiver acompanhando, né? Oi, Estamos Vinícius. ouvindo, estamos Beleza. ouvindo. Prestando Tranquilo. atenção em tudo. Tá, beleza. Então, o João das Mercês, se ele caísse de costas, quebraria o nariz. Quem leu esse conto e parou nesse conto, não entendeu isso aqui, né? Como é que alguém cai de costas e quebra o nariz? A gente só vai saber disso 13 anos depois, lá no outro conto, o último capítulo. Depois a gente entra nele e vou repetir essa frase. Bom, aí fala, choveu desde o berço as contrariedades. Então, é a chuva de coisas contrárias para ele ir para frente, né? Vou dizer uma coisa que já estou falando aqui, querendo falar, me coçando para dizer, já vou adiantar. Essa narrativa do Machado me lembrou muito o paciente que chega no consultório. Ele chega tão infeliz falando dessa chuva de contrariedades, né? Ah, minha vida é só merda. É a terceira namorada, é o emprego, comprei um carro estragado. Ele fala, chora, né? Fala no consultório. Aí, a semana que vem, ele volta e conta de novo. Ele não sai desse sofrimento, assim. Por isso que ele quer fazer um tratamento psicológico e vai repetindo no consultório. A gente cansa de ouvir. Você não vai sair disso, não? Ah, mas é muito sofrimento. Eu levei outro chifre, né? Aí ele fala aqui, o filho nasceu morto. O João das Mercês, o pai não queria ir em casa, a mãe, ele foi embora depois de muito problema que ele criou, porque ele roubou um dinheiro do pai aqui, né? Vocês leram, devem saber. Ele teve 7 amas de leite. Vamos falar o conto para quem leu, né? A mãe morre, ele fica sem mamar. Aí vem 7 mulheres, cada um foi buscar às pressas uma ama. Encontrou-se ao cabo de algumas horas uma preta que alimentou o pequeno durante 5 dias e morreu eripisela de um joelho. A segunda ama era uma mulher. Você imagina no consultório o paciente. A minha primeira que veio dar de mamar, ela morreu. Aí a sua mãe te falou isso? Falou. Meu pai falou tudo. A segunda ama era uma mulher livre que tinha a mania de jogar na loteria e que ao fim de um mês tirou a sorte grande e sumiu, né? Fiquei sem mamar de novo. Olha o peito, hein? A terceira entrou a mamar, a amar o irmão mais velho do pequeno com violência tal que o pai julgou acertado mandar embora. Fiquei sem mamar de novo. Cadê o peito? Veio a quarta ama, que era dorminhoca, e deixava o pequeno berrar a noite inteira, sem dar de mamar a ele, o garoto lá com fome. Veio a quinta ama, era uma respondona. Papai mandou ela embora, porque estava viúvo, né? A sexta dividia os afetos entre o menino e um permanente, né? Tinha um namorado. Tem que ir lá deixar o bebê e a namorar. A sétima foi aturada até o fim do tempo da amamentação. Finalmente, ele não morreu de mamar. A despeito de uma voz de soprano que irritava. Bom, parece que esta variedade do leite das amas. Olha o Machado zombando, hein? Um leite era grosso, outro era fino, outro era azedo, outro era preto, outro era branco. Influiu poderosamente em João. Durante o conto, ele vai repetir isso, deve ser da quinta ama, quando ele ganha na loteria, porque tem um que joga na loteria aqui, né? Tem uma, isso aí, Verônica, Maria pegou bem. Machado é irônico, né? E é bom lembrar que é uma frase do Jacques Lacan dizendo o seguinte: a ironia é uma arma contra o sintoma, hein? O sujeito vem para o consultório massacrado pelo sintoma, ele não ri do sintoma dele. A ironia é o riso, né? A quinta ama jogava na loteria. Eu ganhei um bilhete, ganhei na loteria, perdi o bilhete. Então, quando ele conseguir rir, o riso alivia a dor, né? Foi bom a Maria lembrar e da ironia. Bom, aí vem. Vou pular para frente, né?
Marianinha apareceu na sala e soube das desgraças do jovem primo, porque ele foi mandado embora. Ele roubou o dinheiro do pai, ele cresceu cheio de problemas. Esse garoto era o Machado, né? Vamos dizer assim, era o bicho que foi expulso. É tipo lá no Memórias Póstumas, que tem um garotinho que ele trepa no lombo, bate no pretinho, que é um escravo. Ele diz, o menino é o pai do homem, ele é demoníaco. Não podemos dizer se é o Machado, mas é como ele vê, né? Então, Marianinha soube das desgraças que o jovem rapaz teve. Uma efusão tal que não escapou à perspicácia da senhora Dona Angélica, percebendo a Marianinha interessada nele. O interesse da mãe era porque a Marianinha tinha uma perna mais curta que a outra. Bom, já que tem um namorado, vamos aproveitar esse. O Gaspar aprovou todas as decisões da mulher, que era a esposa dele, com tanta maior benevolência quanto que, se não a aprovasse, seria a mesma coisa. Essa mulher seria a atual feminista, né? Aquela mãezona, feminista não vou dizer, mas uma mulher brava, né? Aquela mulher que o homem tem que obedecer. Se não aprovasse, seria a mesma coisa, porque ela tem que passar pela aprovação dela. Dona Angélica teve sempre o comando Abel, do exército. Fala. Pode falar. não, você pode completar se desejar. A Dona Angélica tinha o comando do exército doméstico e devo acrescentar, com a fidelidade de um romancista, né? Olha o escritor aqui, ó. Sincero, né? Machado se dizendo um romancista sincero. Vou acrescentar o seguinte, que a Dona Angélica exercia esse comando com uma severidade digna de um general. Fala, Marcos. Não, diga assim, uma questão que me chamou muita atenção, acho que até passou um pouco, né, a definição de filosofia que o Machado dá, né? Porque ele é tão multifocal e quando ele chega na definição de filosofia, ele meio que decepciona, né? Que ele fala que os homens são. Como é que ele fala? Responsável por si mesmo, né? Como, É como se sim, dissesse assim, cada um tem que se virar, né? Mas essa definição sim. aí, Marcos, vamos com calma, hein? Estou falando aqui, a Vânia não veio porque às 8 horas liga um paciente desesperado querendo falar com ela. Quer dizer, essa pessoa que é um paciente não está atendendo o que o Machado diz aqui, é o seguinte, você tem que se virar com seus problemas. Tá? A frase dele é É por, linda, né? Ó, a frase dele é é, bonita. A filosofia diz que os homens dependem de si, né? sim, só que eu acho contraditório, Hã? porque ele coloca isso num texto onde ele fala de um tema, né? Se a gente puxar, por exemplo, o caiporismo, né? Ligando com essa questão da má sorte e tal, ele está falando aí de um elemento que o ser humano não tem domínio, né? Mas é E é contra isso. interessante. Mas o problema é É, esse, né? O problema é o mas quê? aí Hã? vai de contra a definição, né? E a gente tem que lembrar que Não, que não, o Machado. Marco, vamos pensar no contraditório que ele fala aí, né? É o seguinte, vamos dizer, o homem tem que se virar com os problemas. Como surgem milhares de problemas o tempo todo, esse é o homem que vai ter que se virar com os problemas. Não tem A ninguém para te começar de ajudar, não. bebê, né? Ele precisa de 7 mulheres diferentes para poder cuidar dele. Ele não consegue se virar sozinho. Vieram 7 pessoas dar de mamar. Nessa fase aí, se não viesse nenhuma, ele morria, né? É um bebê ainda. Mas depois que ele ficou esperto, o que ele fez? Começou a roubar dinheiro do pai. E até essa má sorte, depende do olhar, né, do ser humano, que o ser humano sempre vai para o lado mais ruim, né? Ele não fala muito das felicidades, ele fala mais das desgraças. E se Só, for ver, a vida é muito mais desgraça, né? Mas se só. você pega as influências das amas, Ah, você vai ver que de cada um ele pega uma qualidade, o né? leite. Coisas que vão fazendo ele escapar, né? E o texto não foca nisso, né? Ele cita essas partes, mas foca muito mais nas desgraças do que naqueles pequenos momentos de Não, por felicidade. que É interessa? porque felicidade não vende, né? Só Mas vende por que ele desgraça. focaria nas desgraças, Marco? Vamos pensar nessa frase aí que você disse. Ele foca realmente na desgraça do início ao fim. Até ele tenta morrer, porque ele não aguenta tanto sofrimento. Aí vão lá,
Você vai ter que sofrer, rapaz. Você não vai conseguir escapar da vida. Vem cá, vão viver no inferno. Nem se matar, ele não tem sorte nem para conseguir morrer quando ele tenta suicidar-se. Ele diz assim, E eu acho interessante, sim. e é por isso eu gosto muito do Nelson Rodrigues e do Machado de Assis, porque eles falam umas coisas que a gente vive, né? São coisas atemporais. Por exemplo, essa coisa aí das desgraças, acho que qualquer um de nós aqui é prova, né? Fale de uma coisa ruim que aconteceu para você com um amigo seu. De imediato, o seu amigo vai tentar falar uma coisa que para ele foi pior do que aquilo que você está falando. Fale para o seu amigo que você está devendo, sei lá, R$ 1.000 para pagar amanhã. Na certa, ele vai caçar alguma forma de dizer que ele está devendo mais do que você, né? Bom, aí Para qualquer coisa. é uma estratégia que ele está usando, Marcos, para me dizer o seguinte: você veio me falar de um problema, né? Eu não estou aqui para escutar o seu problema. E outra coisa, já vou te falar um maior ainda, porque você não vai nem querer ouvir. Aí a gente para de falar de problema. Quer dizer, a estratégia de quando a pessoa fala o maior é porque ela não quer ouvir o seu. Agora, o Machado... E eu sempre falei muito isso, né? Assim, conversando assim com os amigos assim, que pobre gosta de comparar a desgraça, né? Gosta de mostrar que a desgraça dele é maior que a do outro. Isso, exatamente. Ele vai, inclusive essa frase vai aparecer aqui, não sei se você reparou no texto. Tem um lugar que fala assim: estão felizes, não lembro se é nesse ou no outro. É no outro texto. E fica feliz quando vê que ele se ferra. Tudo favorecia os amores de João das Mercês, mas ele não contava com o destino. Tudo favorecia os amores, vai bem, né? Sempre tem uma adversativa em Machado, né? Tem um mais, o tempo todo. Mas ia muito bem, mas ele não se contava com... Era o caiporismo. André das Mercês, pai do nosso João, arrependeu-se um dia de ter posto o filho fora de casa por ter roubado dinheiro. E foi ter com a irmã. Dona Angélica, que era irmã, opôs-se a devolver o menino. Disse francamente ao irmão que o seu projeto era insensato, já que tinha praticado um erro, né? Sempre isso, o erro, né? Você fez o erro de tirar de casa, agora você quer consertar com outro erro levando de volta. No caminho, refletiu que não era conveniente dar um escândalo. O pai foi embora, largou, porque ela não entregou, e que podia alcançar tudo por bons modos. Aqui o Machado mostra o enfrentamento dos turrões. Ele evita brigar, vai embora. Aí, ele vai conversar com o marido, né? Isso aqui é a parte que ele conversa com o marido dessa mulher. Aí ele fala: eu não consigo convencer. Está visto, o que se quer é fazer-lhe ouvir a razão. Sabe o que são senhoras. São caprichosas e intolerantes. Deixe-me, eu farei tudo. Espere-me aqui um bocadinho, que eu vou ali na esquina comprar rapé. Como ele não consegue resolver o problema, ele fala que vai comprar rapé e some. Aí o André ficou engraçado. furioso. Ele já falou dos charutos até aí, não já? Dos charutos? Que ele compara o charuto aí, vai rapé agora. O charuto é quando ele ganha na loteria que ele começa a comprar charuto. Ele ganha um dinheiro lá na frente, né? Começa a fumar. Aí, com isso, ele atrai um outro que vai dormir na casa do outro que rouba o bilhete dele, é mais na frente. O André ficou furioso e compreendeu tudo. Sabia que a irmã dominava o marido. Não adiantou ele ficar... O cara fugiu. Fingiu que foi comprar rapé e fugiu. O irmão viu que a irmã era brava mesmo. Resolveu, portanto, fazer as coisas por si. Olha aqui a frase, ó, Marcos. A frase lá do início, ó. Filosofia. Resolver por si mesmo. Esse marido da irmã, cunhado dele, não valia nada. Olha, resolver as coisas por si. O ser humano vai ter que se virar por si próprio. Como é que esse velho pai vai resolver? O macho alfa, botei aqui, né? Hoje é chamado macho alfa.
Foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né, Juliana? Ficou esperando que o pequeno saísse e deu a mão em cima. Deu um tapa na cara dele. Você vai para casa da sua irmã de novo, da minha irmã, seu filho de uma puta. Saiu chutando ele na rua, provavelmente. João Tem da uma Mercê. coisa aí, Não. tem uma coisa aí que eu acho muito interessante desse marido da Angélica, né? Não. Porque ele é dominado, mas ao mesmo tempo ele tem umas estratégias para parecer que ele não está sendo dominado. Só que muitas vezes, nessa estratégia dele, ele acaba contrariando a própria mulher, né? Aí fica meio tipo assim, um cara sem personalidade, né? Parece que ele tenta fazer com que as coisas não sejam como são e às vezes entra em confronto com ela. Tipo quando ele traz o dinheiro de volta, né? Isso aí. Ela Rapaz, dá a só entender que ele tem que trazer, só que ao isso. mesmo tempo ela não queria, né? E como ela domina ele, ele Aquela traz, parte, Marcos, ele ficou traz o muito. dinheiro e ele manda deixar de novo. Aquela parte ficou muito interessante, que ele deu dinheiro. Aí a mulher falou assim, mas você não tomou o dinheiro. Aí ela fala assim, não, vai lá e dá de volta. Quando ele vai dar o dinheiro de volta, não encontra o rapaz. Aí ele tem que gastar o dinheiro, porque ela olha nos bolsos dele, ela vai achar o dinheiro no meu bolso, vê que eu não devolvi, ele gasta, né? Até nisso o João da Mercê é azarado, porque quando ele ia receber, a mãe mandou levar o dinheiro para ele, a tia. Mas vamos voltar aqui. Ao cabo de um ano, André arranjou para o filho um emprego. Ele ficou um ano trancado em casa. Esse é o João da Mercê. O pai buscou, tirou do emprego, né? Porque não queria ir na casa da irmã. João da Mercê ficou em casa, preso um ano inteiro. Angélica era general. Algibeira vazia. Isso. Ficou um ano inteiro em casa. Ó. Ao cabo de um ano, o André arranjou emprego para ele. Primeira coisa que o miserável fez quando pôs o pé na rua foi correr na casa da tia. Chegou lá, encontrou um rapaz de luva branca que estava se casando com Marianinha. Gaspar ouvia com aprovação de cabeça e o noivo com abrimentos de boca. As falas da mãe, né? O João da Mercê, a Marianinha, que era sua namorada, já que seu pai te levou, ela arrumou outro. Ela tem a perna torta, mas arrumou outro interessado. Aí fala aqui, ó. Os acontecimentos humanos são regidos por um destino cego ou caprichoso. Há estrelas propícias não repetir essa frase, porque vai acontecer do início ao fim, Marcos. Complicaram-se estas coisas com a morte do pai. O rapaz ficou sem pai nem mãe agora. Ele tinha emprestado um dinheiro para ele chama aqui de um caixeiro, né? É o caixeiro. Ele tinha emprestado dinheiro para esse caixeiro, estava sem dinheiro nenhum, tinha que comer. Aí ele vai, olha o Machado chamando aqui, ó, Casa de Pasto, né? Um restaurante. Chega no restaurante, encontrou o caixeiro que ele tinha emprestado um dinheiro, a quem emprestara 10 mil réis. Eu posso almoçar de graça porque emprestei 10 mil réis ao caixeiro. Só que o caixeiro é obrigado a falar com o dono do restaurante. Afiançou ao dono da casa a capacidade do João da Mercê, que ele não tem como pagar. Entregou. Aí o dono do restaurante, ao fim de 2 semanas, o dono da casa leva uma conta que fez empalidecer, ficou pálido, né? 15 dias de almoço. Ele tinha entendido que ia poder descontar no empréstimo, só que o caixeiro, que é um funcionário, não pode dar comida do restaurante em nome do empréstimo pessoal, né? Ele arrumou emprego num tabelião. Teve a desgraça de copiar errado um papel. Teve a desgraça de abalroar a mesa entornando tinta na procuração. Aí o nosso paciente continua no consultório. O que fez dessa vez? Dessa vez eu derrubei tinta, fui demitido outra vez.
Volta semana que vem para contar mais um pouco a sua desgraça. É o paciente e não o analista. O Armarinho, que ele arrumou um emprego lá, né? Afreguesado, o João da Mercê julgou, enfim, ter dado um golpe no caiporismo. Derrotou o caiporismo, derrotou o azar, né? O que faz andar para trás, né? Porque o azar é o curupira, que tem a perna para trás. Derrotei o curupira. Vou tentar ir para frente, hein? Daí um ano reconheceu que estava iludido com aparente vitória. Ah, Machado aqui, ó. Eu botei, por que Freud, Jung, Schreber, que se quebraram a cara, e outros que decaíram do imaginário, não perceberam que a vitória era apenas aparente? Olha o Machado falando aqui, né? Andava iludido com aparente vitória, né? Sempre que tem uma vitória, é uma aparência. A vitória precisa suspeitar dela, diz o Machado, né? Alegria. Quando eu vejo alguém alegre, eu fico triste. Falo assim, nossa, ele não sabe o que espera. Aí todo mundo fala assim, Adelmo, você só vê o inferno, só a desgraça. É por aí, né? Ele fala aqui, ó, o caiporismo é uma hidra de Lerna. Muitas cabeças. Você corta uma, aparece mais 200. O azar, você corta um azar, vem mais 200. Aí o João, nesse armarinho, foi surpreendido com uma letra de câmbio, lá, uma dívida de 500 mil réis. Contraditório o nome Angélica, né? Angélica é o demônio, né? Ah, é boa essa aí, viu? A Maria sempre pega uns lances assim. A Angélica é o general, né? Angélica é o cacete, né? João fosse surpreender. Aí foi procurar, né? Não achou vintém para pagar, não tinha... Aí foi na polícia. Com dificuldade, ele conseguiu sair, porque o cobrador foi ver que ele que era o dono do armarinho, o dono tinha sumido, mas ele não era o dono, então foi isento de pagar dívidas, ficou livre. Que tempo durará isso? Perguntou a si mesmo, nem 3 dias, preciso comer. Preciso... Aí que tem uma dessas inspirações que salva impérios, que é compra um quarto de loteria, tinha um trocado no bolso, comprou um quarto de loteria, comprou o bilhete 14,41. Aí vai para frente, as aparências se enganam. Eu fui agora mesmo receber um dinheiro. Toma 10 mil réis. Bem, disse ele, a sorte começa a ceder. Já tenho com quem dormir hoje e amanhã. Esse aqui é o tio, né? Que é casado com a dona Angélica. Aqui é aquele episódio que você falou, que pega o dinheiro. A dona Angélica irritou-se contra o marido e o sobrinho exigiu a imediata entrega do dinheiro. Vai lá devolver. Aí ele foi correndo devolver. Acostumado a obedecer, tomou a letra, a ordem e simplesmente saiu desesperado em busca de alguém que lhe emprestasse 10 mil réis. Esse alguém foi o sobrinho. João da Mercê viu de longe o tio aproximar-se dele, achou triste, taciturno. Então lembrou que o tio era dominado pela Angélica. Calculou a tristeza de Gaspar se prendesse ao generoso presente dos 10 mil réis. Ele, então, não quis pegar o dinheiro porque a mulher mandou entregar e depois ia ficar torturando o marido, né? Ah, você foi devolver, mas você vai ter que me pagar esses 10 mil réis. Até isso, o João da Mercê leva em consideração, né? Some. Aí o Gaspar fica com os 10 mil réis. Gaspar sabe raciocinar, sabe fazer o giro, mas não usa a sua habilidade contra a esposa. Aqui eu acho que eu antecipei para trás, né? Que? Exclamou a esposa. Pois tu tiveste ânimo de retirar estes pobres 10 mil réis ao rapaz, não, fiquei aqui tal instante. Antes que ela revistasse a gibeira do bolso dele, tratou de gastar os 10 mil réis. Enfim, os 10 mil réis passou para lá e para cá e acabou sem parar na mão do João da Mercê, que é o que importa para nós. Foi a antiga casa de pasto, cuja dívida estava paga
Ó, aqui Machado jogando mais uma vez, né? Porque o garçom já tinha recebido esse dinheiro, né? Mas ele chegou lá e mostrou um bilhete. Bom, agora eu vou poder pagar, vou ficar milionário. É o 11,41 lá atrás, né? O bilhete. Nisso que ele está ali, ele fica muito alegre. Espalha para todo mundo que ele está rico com o bilhete no bolso. Aí, com essa indiscrição de um homem feliz, né? Ó, a indiscrição do feliz. Ele é indiscreto, fala muito que está feliz. Por que você está feliz? Ah, porque eu ganhei na loteria. Aí vai conversando com esse cara, seduzido com a maneira e a confiança do interlocutor, que percebe que ele tem um bilhete, né, para roubar dele, é o Viana, né, esse aqui, ó. Viana levou a benevolência ao ponto de o convidar a tomar um sorvete. Do sorvete vai dormir. Meu caro senhor Viana, creio que sou agora verdadeiramente feliz. Ó a felicidade aqui. O dia que me entra o dinheiro pela porta, entra um amigo pelo coração. Essa frase achei linda, viu? Ele não percebe que o amigo que entrou o dinheiro que entrou pela porta trouxe o amigo para entrar no coração dele para roubar o dinheiro e ir embora. No dia em que me entra um dinheiro pela porta, entra um amigo no coração, convido para almoçar, dormir na casa dele, já perdeu o bilhete. Então ele é feliz momentaneamente, daí a pouco vem a desgraça. Quando levou a mão ao bolso. Tem um detalhe, Abel, Opa, tem um detalhe ali, você viu? fala, Um detalhe bobo, mas é legal. pode falar. Ele fala que o dinheiro entrar pela porta é metáfora, mas o amigo entrar pelo coração não é, você viu isso? Pela porta é metáfora, mas eu vi, acrescentou ele rindo. Vamos ver aqui a frase, né? No dia em que me entra, meu caro senhor Viana, creio que agora vou lembrar porque o Diogo está apontando uma frase. Pela porta é metáfora. Ah, sim, verdade. O dinheiro entrar pela porta é uma metáfora, né? É, porque o dinheiro para ele nunca foi fácil, né? Então não vai entrar. Agora, por que ele falou essa palavra metáfora, né? Não é metáfora, quer dizer, metáfora, quer dizer, é um... Por que ele fala isso, Diogo? Eu não, você não... É uma figura de linguagem, né? É Sei. como, na verdade, entrar pelo coração também é uma metáfora, né? Mas assim, só que dizer esse gracejo é uma forma de valorizar a amizade do sujeito, né? Que na verdade não é amigo, coisa nenhuma, amigo da onça. Amigo da onça, né? Mas o dinheiro entrar pela porta ser uma metáfora e ligada a essa entrada pela porta, um amigo que entrou pelo coração, talvez entrou o engano, né? Entrou o engano. Mais uma vez entrou o azar, né? O engano, né? É. O dinheiro convidou o falso amigo, o amigo da onça. Beleza, isso aí. Foi bom você remarcar isso aí, Diogo. Foi bom. Então, essa felicidade era uma mentira, né? Esse dinheiro é uma falsa felicidade, porque ele convidou o falso amigo. Na verdade, quem convidou foi o próprio João da Mercê. O dinheiro sozinho não faria isso. Foi ele dar muito com a boca, né? Chega no restaurante, fala com pessoas estranhas. Gente, ganhei na loteria, vou sair da merda, pô, saí finalmente. E aqui é o bilhete, ó. Não percebe ele que tem um caipora ali observando tudo. Ô, rapaz, esse bilhete vai ser meu. O cara é tão otário que está até mostrando. Quer dizer, vê por esse lado, né? A felicidade é uma ilusão que você sai gritando o gol do Flamengo, daí a pouco o time empata e você perde, né? Vamos para frente. Então é um homem lamentando do início ao fim, né? É o paciente no consultório. Eu acho que o Machado de Assis tinha que ser lido como um homem que está se tratando. Tem uma pessoa aqui que falou comigo, né? Uma frase que eu achei muito boa, me ajudou muito, viu? Porque vou lembrar aqui. No livro aqui do narcisismo,
Primeira vez na história, né, de 120 anos de psicanálise, que entra um capítulo do Freud adolescente. Nesse capítulo do Freud adolescente, o Freud tem um dia que está na sala de aula, ele fica olhando assim de longe, ele fala assim, pô, ele dá o nome de todo mundo, ele fala assim, João vai fazer matemática, vai passar uma vida fazendo estatística, esse vai ser advogado, aquele filósofo. E eu, vou ser o quê? O Freud não se conforma, como os artistas, né? Como Belchior, que largou medicina no 4º ano, falou, vocês estão me dizendo onde é que nasce o sol? Pô, lá bate meu coração, eu vou fazer música. Então, o Belchior era um revoltado que já sabia ganhar dinheiro, né? Olha a frase aqui de novo, Marcos. A filosofia diz que os homens dependem de si, né? Olha o Belchior aqui. O outro que era o arquiteto, Chico Buarque, né? Falou, arquitetura o caralho, eu vou fazer Roda Viva, vou cantar aqui Pedro Pedreiro, vou fazer meu sucesso, eu fico muito mais rico. Arquiteto, para ficar fazendo casa para madame? Tchau. Então, o homem, se for um homem mesmo, né, que sabe usar a linguagem, se virar, porque o Freud, com 16, 17 anos, estava numa angústia, e ele inventou uma profissão, né? O Freud inventou a psicanálise, e depois ele fala isso, inclusive. A psicanálise é uma invenção minha, só eu que sei sobre ela, mais ninguém. É um segredo. Aí uma colega aqui, a Juliana, falou o seguinte no comentário. Então vai ver, Adelmo, que o Machado inventou uma literatura, né? Tá? Ele vendo todas as tragédias do mundo, inclusive narradas pelos escritores, que ele lia muito, né? Ele falou assim, o macete, então, é você saber usar as palavras, né? E ele usou tão bem que se tornou presidente dos escritores, né? Tá? Faltava-lhe aquele golpe mais terrível. Então ele fica com esse malabarismo todo de linguagem, porque ele percebe que com a linguagem ele se torna um homem notável, né? Eu estou tirando uma chave de leitura do Machado, assim, o escrito dele seria terapêutico. Para quem lê O Espelho, 1883, ele fala assim, tire 2 horas por dia para fazer o que você gosta. Ele embute essa frase lá no meio. Como ele era funcionário público, né? Igual alguém que trabalha no Banco do Brasil, um advogado que está cansado dos empregos, uma dona de casa que sofre muito, tira 2 horas por dia para fazer seus poemas, né? Para você desafogar o sofrimento. Né? Vai ao seu psicanalista, que é o seu caderno, escreve, né? Então o Machado parece que descobriu o que o Freud vai dizer depois, que é assim, a arte, os artistas já anteciparam e resolveram os seus problemas, eles vieram antes da psicanálise. Um artista não precisa ir ao psicanalista porque ele já sabe se resolver bem. Mais ou menos grosseiramente falando. Né? Vamos voltar então. Faltava-lhe aquele golpe mais terrível que todos, o de ter a fortuna na mão e senti-la voá-la como... Olha que frase linda, Diogo. Quer dizer, não é à toa que o Machado é o que é, né? Não é à toa que... Olha só que frase linda. Pô, e o filho da puta não tinha nem 30 anos aí, meu. Em 70 tinha 31 anos, 1870. Ele nasceu em 39. Então tinha 30 e poucos. 31 anos. O sem vergonha tinha 31 anos, é isso aí. Faltava-lhe aquele golpe mais terrível de todos. Qual é o mais terrível? Ter a fortuna na mão e ver ela embora. Pô, embora. É demais, né? Ele conseguia criar isso como um divertimento pessoal e tinha, então, a vaidade dele. Isso é isso tudo que ele era também, né? A palavra, mais uma vez, surge, né? Quando você é Machado de Assis, você tem direito de ser um pouquinho vaidoso. Isso. Olha que frase linda, né? Se você é o Machado, você tem todo o direito de exercitar essa vaidade de escrever tão bem. Parabéns pela frase. É isso aí mesmo. Mas o problema é quando você é um Zé Mané qualquer e fica se achando a última bolacha. Né? Isso aí. Um caipora, né? É. E ele é o rei desses miseráveis, né? Porque se o caipora é um sofredor que não dá nada certo na vida, ele tem uma posição externa a isso, que ele está vendo, então, como que o homem sofre por não saber fazer o que ele faz, né? Eu leio dessa maneira o Machado, quer dizer, ele está assim...
É como o Marcos falou um pouco antes. A gente está feliz quando vê alguém embaixo, ou sofrendo, a gente mais ou menos bem. Seja ou não seja tão literal assim, mas o Machado está numa posição que ele está vendo a dificuldade do homem com a linguagem, né? Em você se safar numa situação complicada, né? Adamo tem uma coisa interessante também, que se a gente tirar, por exemplo, a perda da casa, né, que o personagem principal ele sai de casa, né, razoavelmente cedo. Se a gente tirar esse episódio e deixar os restantes, o personagem principal acaba se confundindo com qualquer brasileiro, né? Qualquer brasileiro sofredor. Isso aí. Então, assim, qualquer ser humano. Eu penso assim, todo esse sofrimento que o texto transparece, ele está passando pelo filtro do próprio personagem, porque se a gente for pensar bem, o personagem ele tinha boa condição financeira quando estava com a família dele. Tanto é que ele teve 7 amas, né? Nem o Zé Mané tem 7 amas. Se virou para arrumar essas amas, né? O pai se virou para arrumar essas amas, né? Aí eu fico pensando assim, não é um cara que está acostumado a essa vida que o texto vai mostrando. Né? Então, tudo para ele pesa mais do que pesaria para mim, ou para você, ou para qualquer outro que esteja aqui nessa sala, né? Entendi. Consegui entender o que você quer dizer. É isso aí. Agora, eu também vejo isso aqui o seguinte, quer dizer, imagino a gente que se sente bem, né? Por exemplo, começa a ver os outros, né? Se eu for fazer um relato aqui de um paciente que foi no consultório o ano inteiro, tem 5 anos que vai, né? E eu mesmo fui 13 anos a um psicanalista, né? Sempre falar das merdas. Eu me vejo nesse cara, quer dizer, a gente tem sucesso aqui e ali, bem casado, família e tudo, mas tem aquele espinho que fica tirando, né? Aqui na universidade, eu me formei recentemente, né? Sei. Eu tenho um professor que bate no peito, né? Eu me formei na faculdade, ganhando só um salário mínimo e meio. Aí um dia desse, uma vez eu falei para ele assim, rapaz, eu tenho quase 30 anos de idade e nunca ganhei um salário mínimo e meio na minha vida. Ah, é? Ele fala de um salário mínimo e meio como se fosse R$50, R$100. É diferente, né, a origem, né? Muda a forma como a pessoa vê as circunstâncias. Cada um tem que se ver com o seu espinho, né? Nós todos temos nossas vidas, né? No último capítulo, começa aqui o seguinte. Entre os suicidas, ele fala assim, excelente costume, né? Já começa matando, né? Entre os suicidas tem um costume muito bonito, excelente. Não deixar a vida sem deixar um bilhetinho, um motivo, que fez com que o sujeito se armasse contra a vida. Olha só a frase do Machado, né? Ou seja, ele vai armado contra a sua própria vida. Nesse instante, ele escreve um bilhetinho. O Machado aqui vai transformar o bilhetinho num bilhetão. Alguma coisa, possivelmente o azar, né? Só pode ser uma má sorte, uma desgraça, né? Fez armar contra a minha própria vida. Me deu vontade de me matar. Se decidir pelo suicídio, vou escrever o motivo que me armou contra a vida. Enquanto eu escrevo, vou me mantendo vivo. O Emil Cioran, valeu, Diogo saindo, avisou aí. Cada livro que escrevo é um suicídio adiado, né? Essa é uma frase do Cioran. Cioran foi quem escreveu o Breviário de Decomposição, né? Se eu não me engano. Foi isso aí, Alain. Muito bom, muito bom. 1949. Não sei se você está a par, né? O primeiro livro dele, chamado No Cume do Desespero, ele escreveu com 22 anos de idade. O Cioran teria acontecido ao que aconteceria a Freud, a Belchior, Chico Buarque, se ficasse trabalhando de arquiteto. O Cioran terminou a filosofia, ele foi crente que ele se tornaria filósofo quando ele acabou a filosofia. Igual você vai fazer um curso de inglês e pensa que vai sair falando inglês. Sabe o que aconteceu? O Cioran estava com tipo esse cara aqui, um revólver na mão e ia suicidar-se. Ele começou a escrever no cume do desespero.
Ele começa a dizer que ele vai se suicidar porque ele não é filósofo. Você não toma uma injeção de filosofia. Você terminou? Vem cá, vou aplicar a injeção no braço. Aí, puf, virou Platão. Você é um estudante de filosofia que mal vai repetir o que você lê nos livros. Aí que ele se tornou filósofo. Vê se pode, que loucura. Ele escreveu No Cume do Desespero, aí no prefácio que ele escreve mais na frente, ele fala assim, aí ele confessa, porque no instante do livro ele não fala isso, né? Quando ele faz um prefácio a esse livro mais na frente, que foi um livro bem sucedido, aí ele fala assim, eu estava no momento de me matar aqui, porque eu acabei um curso que não era nada, eu me enganei com um curso, igual você é atraído por uma mulher e começa a fazer feminicídio, se mata, enche a cara de cachaça, vai na ponte pular, porque a mulher se encontrou com o outro na cama. Você acreditava que o amor da sua vida chegou em casa, você vê a minha mulher na cama, essa traição, né? O sujeito está tão traído aqui, o nosso personagem, ele repete o costume excelente, né? Observa bem a manha dele, tá? O Machado. Ele está sempre enfatizando o costume excelente, ó. Olha como é que ele insere. Escreve, gente. Costume excelente, né? Se você não sabe escrever, é outra história, mas vai procurar escrever, né? Se você não sabe escrever, vai narrar, né? Vai no vizinho. É preciso escrever para não se suicidar. Isso aí, Vinícius. Vai falar com alguém, gente, eu estou pegando fogo, eu vou fazer uma merda. Fala com o vizinho, corre na polícia, se entrega, sai pelado na rua. Tem um amigo em Vitória que explodiu um apartamento, né? Mas por que, Marcelo, você tinha que sair pelado no meio da rua? Minha mulher tá fudendo comigo, gente. Quer vender o apartamento, botar um ateliê, eu vou ficar sem nada. Já me demitiu, a gente era sócio. Explodiu o apartamento. Fala, né? Sai gritando. É melhor enlouquecer do que morrer, né? Aliás, aí já não sei. Essa conversa aí, Hein? essa conversa aí me lembrou uma frase que até hoje eu não tinha entendido, né, da Clarice Lispector. Uma vez eu vi uma frase dela onde ela dizia que se não escrevesse ela morreria, né? Isso. Até agora eu não tinha entendido, agora eu entendi. É. Fala, né? Alivia quando bota para fora. A frase excelente costume, ele repetiu 3 vezes no início, hein? A razão é que, tendo sido caipora, um azarado em minha vida toda, aqui eu vou botar uma frase assim, ó, o rei do azar também é rei, né? Se foi rei do azar, reinou sobre o azar, né? Reinou sobre o olhar malicioso, o olhar oblíquo de Capitu, sobre as trapaças, as invejas, os golpes do destino. Então, reinou sobre alguma coisa. Quer dizer, a frase é ler de cabeça para baixo, né? Eu reinei sobre minhas misérias todas durante a minha vida inteira, né? Seria. Mesmo com as contradições, eu superei. Aí ele fala de um incidente de há pouco, foi quando ele viu pela janela alguém passar lá rindo para as botas. Retiro-me deixando não só um escrito, mas 2. O primeiro é o testamento. Aqui como se fosse o Machado, né? Porque a Márcia, que não está aqui, a Márcia descobriu o seguinte, lendo as cartas do Machado. Hein? Olha só o que a Márcia foi ler. O Machado falou o seguinte, gente, no testamento, a gente fez tem um testamento do Machado que está aqui, bem antes do Machado morrer, né? Mas ele fez lá na frente, em 1907, o que ele escreveu aqui em 83, ele fez isso lá na frente, dizendo o seguinte, os meus livros vende, meus bens, né? E dá para minha sobrinha. E o meu patrimônio, que é a minha literatura, fica para a humanidade. O primeiro testamento tem a pistola carregada, né? O segundo é um resumo da biografia, autobiografia, né? Olha só. Que é o livro, que é o conto, né? Os contos de Machado vão compondo a autobiografia dele, né?
Não dou segundos, senão porque preciso esclarecer o primeiro. Por isso que ele vai escrever a autobiografia, para esclarecer o testamento, né? Então ele vai falar agora, né? Meus poucos livros, roupa de uso, um casebre, catumbi, alugado um carpinteiro e tal, seja tudo empregado em sapatos e botas novas. Ele vai dar para a sobrinha dele quando ele faz o testamento. O incidente está ligado à minha vida, uma vida inteira. O incidente, que é ter visto um cara passar calçado e sorrindo para as botas, está ligado aos incidentes que aconteceram lá para trás desde o início. Chama-me de Deodato e vai. Ele vai se matar no mesmo dia do nascimento, se você observar, 3 de março. Repito, sou um grande caipora, o mais caipora de todos os homens. Há uma locução proverbial que eu literalmente realizei, né? Olha o que é uma locução proverbial. Preciso malhar o ferro enquanto ele ainda está quente. Ele realizou a locução que é sou o rei dos caiporas, né? O Machado está por dentro do texto, está vendo? Ele está dizendo que ele está criando a locução e ao mesmo tempo ele cria. No mesmo instante que diz. E está avisando ao leitor. Impressionante, como disse o Diogo, ele tem um direito, né, o Diogo é muito bom, ele teve que sair, a participação dele é sempre brilhante, ele tem muita leitura. Né? O homem é cercado de azar do início ao fim da sua vida. Se ele não for rei do azar, ele morre antes, né? Tivesse o tempo, contaria miúdo alguns episódios doloridos, entre eles o de umas cacetadas que apanhei por engano. Até surra por engano ele levou. Aí ele fala aquela frase que eu estava lembrando no outro. Aplaudiram secretamente, ó. O meu amigo e a dama indignaram-se com as pancadas quando souberam da aleivosia do outro, mas secretamente aplaudiram. Aplaudiram secretamente o fato de ele ter se ferrado. A felicidade de Narciso é ver o outro se ferrar. Ele levou uma surra. Bem feito. Moleque é que fala isso, né? Aqui ele fala, o meu pai, que foi pobre a vida inteira, morreu mais pobre ainda. Coleguinhas, costumam se sentir bem ao ver o outro levar um... É, isso aí. Ainda mais na escola, né? Os meninos, né? Vão vendo a ação constante do caiporismo. Esses 2 textos de hoje que a gente escolheu é porque a incidência de caipora é o tempo todo, né? São 2 textos que o Machado fala caipora umas 20 vezes no texto. 2 textos separados, em 15, 13 anos de distância. E um ele fala que era o rei dos caiporas. Ele continua mostrando que ele consegue inverter as adversidades sempre, né? Aqui de novo aquela frase, Marcos, ó, lutei por mim mesmo, tá? Tem muito Machado no livro, né? Ele se põe sempre numa posição de vítima, né? Uma vítima do caiporismo, antes de lutar por ele mesmo, né? É quando o Narciso chega atrasado em relação a ele, né? Bem falado isso aí também, interessante. Quer dizer, sempre ele narra antes para depois ele dizer que... Inclusive, ele começa assim um conto. Foi bem falado isso, Melina, bem lembrado, porque ele fala assim, houve um incidente, né? Quer dizer, e também, assim, desculpa até ser meio clichê, né, que é um assunto que todo mundo já bate muito na tecla, ele usa esse personagem, mas a gente pode puxar diretamente para ele, como eu acho que você quer fazer, né? Só que de uma forma mais profunda do que eu vou colocar aqui. Que é aquela velha questão, né? Que Machado era baixo, era negro, era feio, era tímido, era epilético, né? Ele tinha foram várias desgraças, mas hoje é quase unanimidade que ele seja o maior nome da nossa literatura. Então foram várias desgraças, mas tem uma bonança que superou em muito tudo. Isso aí, bem lembrado. Tudo que aconteceu. Ele disse que ele era baixinho, tinha 1,70, né?
E é interessante, porque ele pega a figura do caipora, porque é a figura do mito, né? Tem esse tipo de descrição também. Ele vai lá para Corumbá, fronteira com Bolívia, então pega Pantanal, toda aquela região, ilustra bem ali. Dá um pano de fundo legal para confundir, que ele esteja falando de folclore, né? Interessante, né? Você vê, tem umas percepções que a gente não pega. Se você não fala isso, eu pego. Tem uns colegas aí que eu não estou nem lendo, né? Às vezes escreve muita coisa boa também. Escutar o outro sempre traz muita coisa, né? Eu não tinha ligado a esse fato, viu, Melina? Quer dizer, em Corumbá tem a lenda do caiporismo, então ele enrola um pouco até o leitor. Olha, Câmara Cascudo, teve um cara num grupo lá, rapaz, que eu fiquei assim, besta de ver. Você não entendeu nada do caiporismo, veio brigar comigo. Você tem que ler o Câmara Cascudo. Quer dizer, ele está nessa versão de leitura que lembrou agora a Melina, essa versão que diz, é folclore. Não é folclore. O Câmara Cascudo leu errado o Machado de Assis. Eu não sei se leu assim, o cara que disse lá, né? Vai ler o Câmara Cascudo. A pessoa pega uma referência só e idolatra aquilo, né? Faz aquilo de dogma. Olha ali, o teu casamento é um dogma. Ele pega e vai idolatrar aquilo. Isso é o certo. Vamos fazer. O Câmara Cascudo é o certo. Também não sei o que ele fala, não. Vou anotar para pesquisar, mas aí tem um cara que fica repetindo isso, né? Não, Câmara Cascudo é o cara. Câmara Cascudo falou, tá falado. Quer dizer, Tem um livro do Luiz Felipe Pondé que ele identifica claramente essa figura aí, né? Ele chama de o inteligentinho, que fala que é o cara que leu 2 livros e meio sobre um assunto, aí sai cuspindo opinião para todo lado, achando que aquilo ali é o mundo, né? Sendo que é uma gota d'água aquilo ali. está chamado vício de leitura, né? Não se pode acusar muito, porque a escola ensina a ler assim. Eu tenho uma irmã, falar ao vivo aqui, mas ela não vai se incomodar se ela ver isso. Eu acho que não vai, não, porque ela disse o seguinte. Ô, Lincoln, um minutinho. Ela falou assim, engraçado, eu dei aula de português a vida inteira, corrigindo cedilha e acento. Agora que eu estou lendo essas coisas que você está me passando, é que eu estou vendo o seguinte, deve ter um bilhetinho lá, professora, você é uma ótima professora. Ele escreveu tudo errado. Ótima sem acento, com cedilha errado, trocou a palavra. Devia ter um recado emotivo, que ela não leu, não. Ela falou assim, para um pouquinho, você é ótimo, é proparoxítono, você não botou o acento. Então, a pessoa é formada na escola assim, o Marco. Quer dizer, o Câmara Cascudo foi estudante também, e quem lê ele é outro estudante. A universidade só ensina assim. Esse modo como eu estou falando do Machado aqui, com certeza ninguém vai gostar, não. Porque é contra eles chamam fortuna crítica. A fortuna crítica lê canonicamente, no modo oficial de ler, estruturado nos programas universitários. Tem um tal de Adelmo aí dizendo que Caipora é o Machado, e diz que é o rei dos Caipora. O cara não é. Gente, o cara é psicótico, ele é doido. Aí arruma um pessoalzinho do contra, vem, entra na live, invade. Olha só o que esse cara está fazendo, ele é louco, né? Agora apagou aqui. Vocês estão vendo a janela? Sim. Fala, Lincoln. Tá me ouvindo aí? Tava sem áudio aqui. Pode falar, Lincoln. Respondendo o nosso amigo aí. Às vezes eu nem leio livro e discuto o livro, pô. Só pela capa. Filósofo é isso, cara. Uma maravilha. Eu dei aula na minha vida de que eu nunca estudei. É? Dei aula de logística, eu nunca estudei logística na minha vida, cara. E funcionou bem, cara. Os caras me gostaram. Fizeram prova, passou todo mundo. Entenderam o que era pallet, o que era guindaste, o cacete. Então, o conhecimento na filosofia, a epistemologia, ela tem que ser muito prática, né? Ela tem que ser muito real, né? Não é uma coisa ontológica, uma coisa metafísica, né? Ela tem que ser muito mano a mano, né? Você também é engenheiro, né, Adão? Então você sabe que a coisa,
Uma coisa é você fazer a tripla integral do gradiente da parafuseta. Outra coisa é você ver a porcaria funcionar, olha lá. A física funcionar. É. E eu sempre gostei de ver a física funcionar. Então, a leitura ela é super importante. Eu acho que os livros agregam. Tem uma puta de uma biblioteca aqui em casa, mas não sei quem escritor que falou. É um dos antigos aí. Falou: se eu lesse todos os livros que eu comprei, eu era um cara super genial. Você não vai ler tudo que você compra. Você vai ler trechos, você vai ler frases, passagens. Eu li muita coisa de Machado, mas de tudo que eu li, eu lembro metade, cara. A gente tá discutindo aqui, não lembro metade. Eu lembro 4, 5 contos aí que eu me identifiquei, entendeu? O que eu Mas é estou muito focando bom. aqui, Lincoln, que eu estou gostando, assim, foi bom você falar isso, chamar a atenção lá da engenharia, assim, da praticidade, né? Esse rapaz que suicidou-se aqui, o Marcelo, dedicado a... Estou falando dele, né? Mas tem os meninos de Suzano, toda hora tem uma morte. Eu estou mais focado nesse porque eu conheço bem o detalhe, né? Um comerciante que estava ali achando que estava... Né? Vida prática, né? Quer dizer, engenheiro também tem isso. Está voltado para o objeto, né? A gente fala na psicanálise. O homem objetivo. Ele não está voltado para o subjetivo. Quem é muito mais voltado para o subjetivo sempre é mais a mulher, né? As aparências, né? Os cuidados, ela safra o lado dela, procura logo comprar uma casa em nome da família, né? Exatamente. Morando Aqui de na aluguel USP, ainda, hein? A gente está morando de aluguel ainda. Eu quero uma casa, tá? Inclusive, vou querer em meu nome. entendi. Aqui na USP, 4 garotos aqui se suicidaram no semestre passado. Uma era bem próximo a mim, entendeu? Mesmo. E nossa, eu entrei em depressão não por causa dela, inclusive por causa dela. O nome dela era Paola Perdigão. A gente chegou a fazer trabalho junto, uma menina super inteligente, rapaz, super Namorada sua? bonita, inteligente. Lógico, ela já tinha problemas de depressão, eu já sabia disso. Ela fazia tratamento. Essa suicidou-se ou é namorada sua? Essa? Não era namorada, não, uma menina, Ah, eu uma tô com menina. 55, Tá, ela não, tem para saber, para 23, saber. 20, 24, idade da minha filha, 23, 24 anos. Mas eu a conheci, a gente chegou a fazer trabalho juntos, uma pessoa super inteligente, rapaz. E de repente, esse negócio da pandemia, que fechou mais, isso foi aqui no CRUSP, tá? No centro residencial dentro da USP. 4 pessoas suicidaram, os outros 6 eu não tinha intimidade, mas com essa eu tinha um pouco mais de intimidade, conversei bastante com ela. O que eu disse, a gente fez um trabalho de Santo Agostinho juntos, uma coisa meio histórica, um trabalho super bacana, assim, desenvolvemos um seminário em conjunto, e de repente eu recebo a notícia que a moça se suicidou, cara, entendeu? Em julho eu entrei em parafuso. Você fala terapia há anos, vamos fazer anos terapia, vamos tomar uísque, o pessoal vê eu tomando uísque aí, vamos tomar uísque com Rivotril, com Lexotan, com Lexapro, com cacete, cara, e vamos que vamos, cara. A vida é isso, né? Lutei por mim mesmo, tá escrito aí, ó, você deixou até grifado aí. Vamos lutar. Tem hora que essa vida não é fácil. Aí, Marcos, tá vendo? Quer dizer, esses que suicidaram não deram conta de lutar por si mesmo e também, assim, querendo se matar. Não tem quem salva, né? Vai pular da ponte meia-noite do prédio, vai pular debaixo de um carro, quer dizer, não se salva o suicida. O suicida que está gritando por socorro está desesperado, não quer morrer, né? E coincidentemente, Adel, eu li hoje um negócio muito interessante, né? Que tem o Japão, acho que tem 20 mil suicídios ao ano, média, e o Brasil 11 mil. Só que o Brasil tem o dobro da população. Isso. E eles têm uma floresta lá, a uns 100 quilômetros de Tóquio. Você que conhece o Japão, eu nunca fui ao Japão, não sei como que é. Que chama Floresta do Suicídio, Floresta do Terror, lá que os pessoal lá vai lá se matar. Que acha que é elegante. Eu já falei que se eu for me matar, eu vou me matar lá em Foz do Iguaçu, cara, do lado da Argentina, que é bonito pra caramba ali, cara. Bacana. Pulo na cachoeira. Ou no Niágara, né? Mas não no inverno que tá tudo congelado, né? Tem que ser no verão. Isso aí.
Então, ó, lutei por mim mesmo. O Lincoln trouxe aí 4 casos de caiporismo, né? Quer dizer, um acontecimento que entrou na vida da pessoa, desarrumou mais ainda. Uma era depressiva, talvez uma coisa que já estava assim no limite, aí vem mais uma desgraça e ela, como diz o João da Mercê lá atrás, né? Veio mais uma desgraça, ele pulou no rio. Aí ele teve o azar ainda de salvarem ele, né? Vem cá, rapaz, você não vai do sofrimento, você não escapa, não. Vem cá. Traz ele de volta. O Machado abusa até, né? Então vai, aqui dizendo, não me digam que isto foi uma exceção na minha caipora, minha vida caipora. Não foi uma exceção, porque o diploma acadêmico levou-me justamente a coisas muito graves. Porque se ele tivesse sido uma exceção, tinha salvado, né? Mas piorou ainda. O diploma, como destino, tinha de flagelar-me, né? Vai embora. E para principiar a carta de bacharel, não me encheu sozinha as algibeiras. Não, senhor. Tinha ao lado dela umas outras 10 ou 15 nas algibeiras, que era fruto de um namoro travado no Rio pela semana com uma viúva. Aí a frase começa, o casamento é teu dogma, porque supõe-se que uma mulher com um homem forma um par vitorioso que vence dificuldades. Então há um dogma de religião que você em dois é melhor que sozinho, na solidão, né? E rindo perguntou-me se, por conta do dogma, poderia arranjar-lhe 50 mil réis. Era uma urgente precisão. Já que você vai casar, rapaz, você formou, tá com diploma aí e tal, me arranje esse dinheiro que você tem. Não tinha comigo os 50 mil réis, mas o dogma repercutia ainda tão docemente no meu coração que não descansei em todo esse dia até arranjar-lhe. Fui até levar a ele, eu mesmo, entusiasmado. Olha a empolgação que leva a merda, né? Ele recebeu-os cheio de gratidão. 6 meses depois, foi ele quem casou com a viúva. É isso aí. Não digo tudo o que então padeci, digo só o meu primeiro impulso foi dar um tiro em ambos e mentalmente cheguei a fazê-lo. Olha o mentalmente aqui, ó. Imaginário, né? Ele entra naquela questão da ilusão da verdade, né? Ele repete muito isso para parecer que é real. E não é nada real, né? Ele mesmo tenta se convencer. O Vinícius perguntou aqui se ser rei do azar é ser vítima. Uma vez que ele vai se auto-intitular e ele precisa ficar repetindo isso, né? Eu sou o rei, eu sou o rei. É igual falar, eu sou o melhor jogador de futebol, e sou nada, não faço nenhum gol, sou uma merda, né? É. Então, ele precisa repetir isso para ele acreditar e tornar aquilo verdade. Tem uma frase em latim, assim, também, né, que diz isso, argumentum ad nauseam. Não sei falar isso, não. Quando você aplica aquela repetição constante para aquilo se tornar realidade, né? É o caso do feminismo também, você pode trazer, colocar isso em várias frases, né? Não, meu marido é mau, sei lá, meu marido... O que você falou? Acho que ontem você deu o exemplo do jogo, né? Enfim, você pode colocar vários exemplos aí para que isso se torne real, de tanto que você repete. A pessoa vai falar, tá, você é melhor, você é bom, vai lá, você é bonzão mesmo. E a pessoa acredita. Acaba se convencendo, né, de que talvez fosse, né? Agora, aqui, eu estou vendo uma frase muito interessante que eu marquei, porque ele, quando estava, como Lincoln diz aí, para matar, né, suicídio, a violência, pô, perdi o dinheiro, o cara levou a minha mulher ainda, o filho de uma puta do amigo me pediu dinheiro, eu dei dinheiro, ele foi embora com o dinheiro e a mulher, né? Aí ele fala que mata mentalmente, ó. Uma vingança hipotética, né? Só imaginária, nada real, né? Na realidade, não fiz nada, ó. Seria pior ainda se fizesse, né? Então, ele viaja no imaginário também como salvação contra a objetividade do ato, né? Porque o engenheiro, assim, o homem pragmático, o comerciante, ele levou uma pernada, ele vai lá e dá uns...
esquece o sujeito e vai em cima do objeto, né? Uma frase que eu botei no grupo lá hoje. Você chama o cara de idiota, porque teve uma que disse o seguinte: o sujeito, Adelmo, nunca está no objeto. O sujeito nunca está no objeto. Chama o sujeito de idiota para você ver se ele não vira um objeto idiota. Ele começa, ele se transforma no objeto, né? Então, essa separação entre sujeito e objeto consegue ela por uma vingança hipotética, né? Você prefere evitar o objeto real nessa hora, né? O objeto real é uma vingança na realidade, né? Deixa aqueles dois ir embora, sai de perto de Satanás, vai com o meu dinheiro, deixa eu com saúde, eu vou dormir, começo do zero outra vez, você é arrombado por outro caipora, mas não vou. É isso aí, né? Quando a pessoa tem esse recurso, ela não precisa ir ao psicanalista. Tá? Porque o psicanalista não vai ensinar alguém a vencer na vida, não. Vai ensinar só ele dar o drible, né? Não sucumbir. Quem consegue fazer o que o Machado faz, que ele é perverso, profundo e ardiloso, ele vai mostrando toda a merda do mundo, então ele evita o sintoma, né? Ele não sofre, porque ele escreve o sintoma, ele traz o sintoma, que é o sofrimento da alma, para fora, para o texto, né? Tudo que o Freud queria era isso, né? Você fala da dor para se aliviar dela, né? Tentando se aliviar. As cartas da viúva, aí ele vai, Deus que me ouve, dizia uma delas, sabe que o meu amor é eterno e que eu sou tua. Aqui ele vai dizer, está no final do conto, né? Já chegando, que ele tinha uma mulher, né? Deixa eu lembrar aqui, peraí. E no meu atordoamento blasfemava comigo, Deus é um grande invejoso, não quer outra eternidade. E por isso Deus desmentiu a viúva. Porque ela dizia que o meu amor era eterno. Foi embora com outro, dizendo que era eterno. Bombardeio de machado as crenças do imaginário, seres inexistentes, promessas de amor, ama a Deus, né? O caiponismo foi comigo na garupa do burro e onde eu me apeei, apeou-se ele junto. Ó, o que seja eterno enquanto dure, né? O caiporismo foi comigo e na garupa do burro e onde eu parei, o caiporismo desceu junto. O azar. Vi-lhe o dedo em tudo. Parece psicótico aqui, parece estar assim paranoico, né? Todo lugar eu vejo a desgraça, nas demandas que não vinham, nas que vinham e que valiam pouco ou nada, e nas que, valendo alguma coisa, eram invariavelmente perdidas. Aí vai entrar o Gonçalves na vida dele, o último que vai detonar com ele, né? O Gonçalves acrescenta à vida dele um grande momento de felicidade, ele fica muito feliz com o Gonçalves. Né? O Gonçalves era bem esportivo e alegre. Comparamos a vida mental a uma casa elegante. O Gonçalves não aturava 10 minutos a conversa de salão. Esgueirava-se, descia a copa e ia palestrar com os criados. Esse era o Gonçalves. Alegre, né? Bonachão. Mas compensava essa qualidade inferior com certa lucidez, com a presteza de compreensão, nos assuntos menos árduos ou menos complexos, com a facilidade de se expor. E o que não era pouco para um pobre diabo batido na fortuna, uma alegria quase sem intermitência. Isso que vai marcar. Ó. Essa alegria do Gonçalves vai fazer com que a esposa dele, chegando a Vânia, né? Boa noite, Vânia. Está com o microfone ligado. Boa noite. Chega, então, o... Como é o nome do personagem? Gonçalves? Matias. Matias. Chega o Gonçalves, filho do Temístocles de Sabotelho. Tratava-se da casa do empregado que não tinha... O Temístocles ficou encantado comigo. Ah, não, esse aqui é o sogro dele. E 2 semanas depois, como ele dissesse que não era casado, declarou-me rindo que não queria nada com solteirões. Disse-me outras coisas e convidou-me
a jantar no domingo próximo. Fui e namorei da filha dele, a Rufina, moça de 19 anos, bem bonita, embora um pouco acanhada e meio morta. Talvez seja a educação, pensei eu. Casamos-nos poucos meses depois. Não convidei o caiporismo, é claro, mas na igreja, entre as barbas rapadas e as suíças lustrosas, pareceu-me ver o carão sardônico e olhar oblíquo de Capitu aqui, ó, do meu cruel adversário. Estava na igreja casando, não convidou o azar, mas o azar estava lá, que era o Gonçalves, olhando de canto de olho para a mulher dele. Gonçalves era alegre, todo bonachão, visitava a casa dele, era o Escobar. De vez em quando pegava a mulher dele. Balbuciei o medo, a medo o que o padre me ditava. Já estava com medo, né? Porque, ó a merda acontecendo. Estava casado. Rufino não dispunha, a verdade, de certas qualidades brilhantes e elegantes. Não seria, por exemplo, desde logo, uma boa de salão. Tinha Rufina, permitam-me esta figuração cromática de cor, né? Não tinha alma negra de Lady Macbeth, nem a vermelha de Cleópatra, nem a azul de Julieta, nem a alva de Beatriz, que é de Dante, né? Que é do Dante. Shakespeare, lá da Roma, aqui de Shakespeare, mas cinzenta e apagada como ó, tem esses personagens famosos, são os clássicos da literatura, mas o Machado cria, o personagem dele é Rufino, né? A gente lê um outro conto que o Machado não lê essas obras, ele só tem esses nomes na mente e fala assim, eu vou criar o meu, né? Esse é o Machado, né? Vim com educação de berço suficiente para criar minhas metáforas, né? A figuração cromática é muito interessante também, né? E ele ainda coloca entre parênteses ali, né? Ou seja, vai pesquisar você. Eu não vou falar aqui do significado de cada cor, né? E cada cor... sim, você está vendo as cores, né? Porque tem a alma negra de Lady Macbeth, é aquela que faz com que o marido mate lá o rei Duncan, e depois ela fica tentando lavar a mão do sangue, aí fica lá o Freud analisando aquilo, lava a mão e ela fica olhando, o sangue está na mão ainda, ela fica louca. Então tem as cores que você lembrou bem. A alma negra de Macbeth, a vermelha de Cleópatra, a azul de Julieta, a alva de Beatriz. Agora a cor da Rufina, eu não vou dizer. Era cinza. Boa lembrança, tá vendo como a presença da mulher ajuda na leitura? Tem uma outra sintonia, né? Pega outra coisa. Eu não tinha percebido assim, não, mas está entre parênteses, né? O Machado é isso aí, viu? Ele passa a cartinha dele, né? Era boa por apatia, fiel sem virtude, amiga sem ternura nem eleição. Um anjo a levaria ao céu, um diabo levaria ao inferno, sem nenhum esforço em ambos os casos, e sem que no primeiro lhe coubesse a ela nenhuma glória, nem o menor desdouro na segunda. Ele tem um jeito parafraseado de falar, né? Era a passividade do sonâmbulo. Não tinha... Ela era sonsa, né? E o Gonçalves lá com ela. O pai armou-me o casamento para ter um genro doutor. Ela não. Aceitou-me como aceitaria um sacristão, um magistrado, um general, um empregado público, um alferes, e não por impaciência de casar, mas usavam-se maridos. Ela queria usar também o seu, e usou eu como marido. Nada mais antipático à minha própria natureza. Mas estava casado, não tinha jeito. Felizmente, infelizmente, neste último capítulo de Um Caipora, na verdade, uma anomalia. Mas vão lendo e verão que o advérbio pertence ao estilo e não à vida. Olha aqui de novo a frase. Que curiosa, né? O advérbio tem a ver com estilo e não a vida prática. Se você não tiver o advérbio como estilo para lidar com a vida prática e os percalços da vida, como Lincoln falou, 4 suicídios aqui em Vitória, o advérbio é um modo de transição e nada mais. Olha aqui, ó. Tudo que o Freud queria que o paciente descobrisse que a palavra é para fazer uma transição de um estado a outro e não sucumbir ao golpe, né?
Por isso tem até aí, né, o suspiro, felizmente, um felizmente. Felizmente tem um advérbio, né? Graças a Deus eu tenho um advérbio. Ufa. Como diz o Marcos há pouco instante, né? Baixinho, negro e tal. Eu tenho um advérbio, né? Então ele vai narrando as desgraças dos outros, porque tem em mente a dele, como diz o Marcos, né? O que eu vou dizer não altera o que está dito. Vou dizer que as qualidades domésticas da Rufina davam-lhe muito mérito, era uma boa mulher e tal. Rufina era uma hidra de 100 cabeças. Ó a hidra de novo, a hidra de Lerna. Tá? Não tem só o caipora, tem repetido também a hidra de Lerna, né? Além de ter lá em cima o garotinho que cai com a telha na cabeça, né? Nem contas, aqui vai, mudaram, mandando-me Júpiter, um cepo, não lhe pedi outro, porque viria a cobra e engolia-me. Nem tendo um cepo para matar a cobra, viria outra cabeça. Nem Já contas muda de Deus para Júpiter, né? de Deus Em para cima ele usava a figura de Deus, né? Júpiter. E aí agora ele muda para a mitologia grega. Mitologia grega, isso aí. Grega Nem não, contas, romana, é romana, né? Júpiter é romano. é Deus romano, né? Nem conta estas coisas, senão para mostrar a lógica e a constância do meu destino, e contra o qual eu luto com o recurso que falou de transição verbal, né? Usando o verbo como transição nessa luta. Aí ele fala assim, ó, transição de frase, ó, de novo, que dá esperança. Era o desespero que chegava. Outro felizmente, né? Outro felizmente. Felizmente é o advérbio. Tá. E este não é só uma transição, é interessante, né? No fim do ano e meio, abotoou no horizonte uma esperança e a calcular pela comoção, comovido que me deu a notícia, uma esperança suprema e única. Era o desejo que chegava, desejado, um filho que vai nascer morto. Pequeno nasceu morto. Mais uma vez, o real destruindo o imaginário. A felicidade toda destruída pela morte do bebê. O próprio Gonçalves advertiu-me que depois que, se o pequeno tinha que ser caipora, melhor que já nascesse morto. Gonçalves sorriu. Ele não acreditava no meu caiporismo. Pensa que não? E depois, quem é que não perdoa a facilidade de um amigo e de um amigo jovial? Porque o caipora estava sempre do lado dele, inclusive duplamente, né? O azar e o azar ao quadrado, porque o Gonçalves era um azarado feliz. É interessante porque ele coloca ali em cima, um pouquinho em cima, sobre Davi entrando com a arca, né? Nessa passagem que narra a arca entrou vazia em Jerusalém, como Davi diante da arca, porque a mulher de Davi, na verdade, ela se tornou estéril quando ela viu Davi entrando em Jerusalém com a arca, né? E aí ele acabou cobiçando lá a mulher do cara do exército dele lá, e o filho que ele teve com essa mulher, com a mulher da traição, nasceu morto também, né? E só depois ele foi ter Salomão. Então é bem interessante toda esse diálogo que ele faz, né? Esse diálogo com a Bíblia, né? Que você tem um conhecimento. Como eu não sou leitor da Bíblia, eu não peguei essa passagem, mas foi bom você trazer, tá? Porque o Machado, como você já disse outras vezes lá para as conversas, ele é muito bom de Bíblia, né? Ele faz muito paralelo com a Bíblia, né? A minha falta de leitura da Bíblia não me permitiu pegar essa passagem. Ainda bem que você trouxe a contribuição aí, né? Porque... Fala, Lincoln, você quer falar? Eu vou estar saindo aqui, já são quase 10 da noite, eu tenho um negócio aqui para resolver. Beleza. Nem pareceu, né? Hoje foi longo, né? Foi, o processo aí. Obrigado. Não, fantástico aí. Só não gostei do começo aí, aquele maluco lá, aquele amigo do Ricardo lá, do Agile lá. Né? Porra, é comunista aquela porra, só pode ser, né? Mas teve tanto, né? Teve vários, né? Porra,
porra, se ele viesse aqui, é amigo do Argires, aquele cara, não pode ser. Mas o Agir está aliviando um pouco a pressão aí com o negócio do Bolsonaro, enfim, benefício da leitura. Esse mundo, Ele também, mas o Lula tem que ser preso, os dois tem que ser presos, Bolsonaro, Lula, essa porra toda tem que ser preso, cara. Tudo menos você, Limpo, menos você. Ô, Lincoln, não foi você que mandou esses caras aí, não, né? Mas eu prefiro uma cadeia assim, americana, né? É mais justo, né? Cadeia brasileira é foda. Lá é cadeira elétrica. Não, mas tudo bem, cara. Não, agora injeção na veia, né? Isso aí. Valeu, obrigado por ter participado. Você sempre recebe o link, você entra aí, não traz os bandidos não, vem só você, né? Preferência. Deixa eu te falar uma coisa, aquele negócio do Christian, depois eu beijo lá contigo lá. Não precisa nem de grana, não. Eu tô com um contato lá do... Vou falar com o meu que tá próximo dele. Sabe o que eu acho que seria legal, só antecipando? A gente mandar para ele um livro, o teu livro lá, Sei. Seria legal a gente mandar Rapaz, sabe como é que isso funciona? Você sabe, aí tem que usar o método machadiano, perverso, profundo e ardiloso. Tem que, assim, quando ele sai para ir no banheiro dar uma cagada, alguém entra rapidamente na sala dele, bota em cima da mesa, esquece lá e vai embora. Mas aí a gente arruma a secretária dele, cara. Sabe por quê? Ele chega a ver aquilo e fala assim, o que é isso aqui? Ô, Maria, você que veio secretária? Eu não sei nada. Você deixou a sala aberta? Dá um esporro nele. Você deixou a sala aberta? Você saiu e deixou? Dá um esporro de volta. Não sei. Deve ser um petista. Entrou e deixou esse livro aí. E como agora está acabando a porra da pandemia, né? E a gente vai ter mais acesso lá, o reitor, inclusive, está deixando de ter mais acesso lá aos locais. Mas amanhã eu converso contigo com mais detalhe aí. Termina a tua reunião aí. Valeu. Tá bom? Depois você manda o Pix. Se esse livro chegar na mão do Peixe, eu vou depositar na sua conta. Pix. Se fuder, vai cagar no mal. Tá? Não tem nada a ver com isso aí, não. Okay. E aí a gente pega. Mas aí o que você tem que fazer? Tem que, não sei, ou manda direto para ela, eu te dou o endereço dela, ou manda um exemplar para mim e eu mando para lá. Entendeu? Beleza, tá bom. Mas amanhã a gente discute isso, cara. A gente passa os dados. Ok. A gente chega na mão dele. Fica tranquilo. Tá bom, então. Tá bom? Obrigadão. Boa noite a todos aí. Boa noite. Obrigado. 22 horas. Preciso entrar na outra aqui. Um abraço. Beijo para as meninas e um abraço para os meninos. Beleza. Obrigado aí. Aqui a massa chegou agora, né? Chegou em ótima hora, porque está acabando. Aqui não sofreu o texto, né? Aqui fala assim, o próprio Gonçalves advertiu-me que se o pequeno tinha que morrer, nascesse morto. O Gonçalves sorriu, não acreditava no meu caiporismo, era um homem feliz, que estava transando com minha esposa escondido. Eu, a princípio, repreendi-o em particular, mas acostumei-me a elas. E depois, quem é que não perdoa as facilidades de um amigo e de um amigo jovial, né? Um amigo jovial feliz que estava pegando a esposa dele. Devo dizer que ele mesmo se foi refreando e dali a algum tempo comecei a achar-lhe muita seriedade. Estás namorado? Disse-lhe um dia. E ele empalideceu. Respondeu que sim. E acrescentou sorrindo, embora frouxamente, que era indispensável casar, né? Eu, à mesa, falei do assunto. Rufina, você sabe que o Gonçalves vai casar? É caçoada dele, interrompeu vivamente o Gonçalves. Rufina, não vou casar não, viu? Dei ao diabo a minha indiscrição e não falei mais nisso, nem ele. 5 meses depois, a transição é rápida, né? Olha a transição de novo. Mas não há como meio de fazer mais longa, porque eu tenho um negócio que eu quero contar, senão ia mais depressa. Tem um ponto que eu quero contar. A Rufina adoeceu gravemente e tal, 8 dias depois morreu, eu fiquei sem esposa. Coisa singular. Em vida, nossa divergência moral fazia a frouxidão dos vínculos que se sustinham, principalmente da necessidade do costume. Então, ele era, no máximo, um marido ali que tinha uma mulher dentro de casa.
A morte, com o meu grande poder, seu grande poder espiritual, mudou tudo. Rufina apareceu-me como a esposa que desce do Líbano. A divergência foi substituída pela total fusão dos seres. A comparação de novo aí com os cantares de Salomão, os cânticos dos cânticos. Aquele que tinha falado no outro conto, né? Você já tinha falado isso, né? No outro conto que tinha chegando do Líbano, né? A esposa que desce do Líbano. Isso. Peguei da imagem, né? Ó, peguei no imaginário aqui, ó. Já que ela morreu, ficou a imagem dela, né? Que enchia minha alma e enchia ela a minha vida, com onde outrora ocupara tão pouco espaço, com tão pouco tempo. Antes, que não valia nada, agora que morreu, era um desafio a mais estrela. Era levantar o edifício da fortuna em pura rocha indestrutível. Claro, né? Mulher morta não trai, né? Não traz problema. Compreendo-me bem, tudo que está... A felicidade estava nas minhas mãos, presa, vibrando no ar, as grandes asas de Côndor, ao passo que o caiporismo, semelhante a uma coruja, batia suas asas na direção da noite e do silêncio. Que ele foi pegar um maço de cartas, arrumar as coisas dela para jogar no lixo, fazer o bota fora da defunta, encontrou, abriu as cartas, aí ele fala... Eram cartas do Gonçalves. Meio-dia, está na hora do suicídio, urge acabar. O moleque pode vir e adeus, não me mato. Ninguém imagina como o tempo corre na circunstância em que estou. Os minutos voam como se fossem impérios, e o que é importante é as folhas de papel vão com eles. Não conto os bilhetes brancos, os negócios abortados, as relações interrompidas, menos ainda outros assintes ínfimos da fortuna. Cansado e aborrecido, entendi que não podia achar a felicidade em parte nenhuma, fui além. Acreditei que ela não existia na Terra e preparei-me desde ontem para o grande mergulho na eternidade. Hoje almocei, fumei, hoje de manhã, um charuto, debrucei minha janela. No fim de 10 minutos, vi passar um homem bem trajado, fitando a miúdo os pés. Conhecia-o de vista. Era uma vítima de grandes reveses, mas ia risonho. E contemplava os pés. Digo mal, os sapatos. Estes eram novos, de verniz, muito bem talhados e provavelmente cozidos a primor. Ele levantava os olhos para as janelas, para as pessoas e tornava aos sapatos, como por uma lei de atração anterior e superior à vontade. Ia alegre, via-se-lhe no rosto a expressão da bem-aventurança. Evidentemente era feliz. E talvez não tivesse almoçado, talvez mesmo nem levasse dinheiro no bolso, mas ia feliz e contemplava as botas. A felicidade está num par de botas? Esse homem, tão esbofeteado pela vida, achou finalmente um riso de fortuna. Nada vale nada, nenhuma preocupação deste século. Ó, quem gosta da queda dos ideais está aqui lá no século de Machado, tá? Terapêutico, né? Ó, para quem está desiludido com as ideologias. Tem 130 anos, 150 anos, 1870. Nenhuma preocupação desse século, nenhum problema social, moral, político, Lula, Bolsonaro, nada disso. Nem as alegrias da geração que começa, nem as tristezas que termina, miséria ou guerra de classes, nem Marx, nem crises da arte e da política. Nada vale para ele um par de botas. Ele fita-as, respira, reluz com elas, calça com elas o chão de um globo que ele daí o orgulho da atitude. Não é outra a explicação do meu testamento. Ele percebe isso como um sinal, né, do testamento dele. Porque lá em cima ele deixava tudo para botas, né? Não é isso? É. Mas assim, ele está explicando o testamento, né? Então, o textão que ele escreveu para explicar o testamento, que é a autobiografia dele, né? Que é ficar escrevendo a vida inteira sobre as merdas humanas, os reveses dele também. É o tratamento psicológico do Machado. Como diz a Juliana numa conversa, ela falou assim, então ele inventou uma literatura para ir tratando as adversidades dele, de um amigo, de um parente que ele via.
Os superficiais dirão que estou doido, que o delírio do suicida define a cláusula do testador, mas eu falo para os sapientes e para os malfadados, tanto os inteligentes como os ferrados. Nem colhe a objeção de que era melhor gastar comigo as botas que lego aos outros. Não, porque seria único. Distribuindo-as, faço um certo número. Eia, caiporas, que a minha última vontade seja cumprida. Boa noite, calçai-vos. Melina, tem já um tempão que eu estou pensando nessa frase aqui, ó. O que você entendeu dessa frase? Calçai-vos, hein? Vistam Eia, suas botas, né? Como? Vistam Eia, suas botas. Sejam Eia, felizes com caiporas, suas botas. cada um com suas botas. É. Olhem para os seus pés. Eia, Fixos na caiporas. realidade. Para de voar. Né? Porque o cara ali, pelo menos, ele estava olhando para uma coisa que estava no pé dele, né? Fincado. O pé, ele vai apontar para o quê? Para o momento que você está. Você não vai pisar lá na frente, onde só sua mente vai. A tua mente voa, mas o teu pé está fincado no chão. Realidade. Então, seja realista. Aqui o Vinícius está dizendo se virar como filósofo. Eu também achei assim, Vinícius. Eu achei, Adelmo, Fala. eu achei que esse calçai-vos é iludivos, né? Porque, assim, ele entendeu que a felicidade estava na aparência, naquela ilusão, porque a pessoa, quando perde isso tudo, né, fica mais realista, ela não tem essa felicidade, essa ilusão que a gente tem, né? Que quem vive mais, assim, sonhando, né? Então, esse calçai-vos, que eu entendi é isso, porque para mim esse par de botas ali, ele viu que a aparência que na verdade é né, o que estava importando para o homem. Então, ele continua assim, né? Vive de aparência e vai ser feliz, porque para ele já não era mais isso, então ele, né, estava aborrecido. Aí eu acho até que esse suicidar dele no final seria isso, né? Ele já não ia ser mais feliz porque ele era um homem que entendeu uma verdade. Então, assim, essa morte para a ilusão. É só maneira de ler, né? Ô, Vinícius, você falou filosofia. Calçar é se encaixar. É um suicídio quando o ser. Calçar é se encaixar. É um suicídio quando o ser humano se adequa ao social. É se encaixar. Ele está dizendo aqui uma interpretação interessante, quer dizer, se você se adequar ao social, você morre, né? Vira um ser comum, como diz lá como é que chama? O Pink Floyd, né? Mais um tijolo na parede, é mais um homem comum, não é mais um herói de ninguém. Vamos viver todos de almas cinzas, não façam nada extraordinário, né? E é interessante porque, assim, como ele fala ali do advérbio de transição, ele enfatiza o felizmente, ele atribui depois ao par de botas a realidade, a real felicidade, né? Ele fala, então, a felicidade da vida é um par de botas. Então, ele vai... Por isso que me chamou a atenção ali nesse final. Calçai-vos, pega ali a realidade, né? Vamos embora. Agora, É uma ficção, né, Vinícius? O que você acha, Marcos? Você ia falar, Marcos, lá atrás, o Alan? Sim, eu acho interessante que essas falas de vocês vieram justamente no momento que eu queria intervir para um possível esgotamento de repertório do Machado de Assis, porque hoje eu vi porque hoje eu vi dois exemplos aí nesses dois contos, um no anterior e outro nesse, dois exemplos que eu já tinha visto em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porque, por exemplo, a moça do texto anterior, a moça que o rapaz namorava, não sei se você lembra, mas ela é coxa, né? Tem uma perna maior que a outra também. Isso, E ele fala naquele texto de algo que estava ao alcance das mãos, né? Quando ele fala, por exemplo, lá do prêmio, né, da loteria, só que escapou. Da mesma forma, dá para pensar isso daquela moça, né? Chegou a ser namorada dele, a prima, né? E ele acabou perdendo. E lá no texto do Memórias Póstumas acontece isso também, né? Com relação àquela moça coxa lá.
Já com relação a essa questão das botas, eu também Sim. vi. Vamos voltar lá em Memórias Póstumas, quando o Brás Cubas vai tirar um afastamento, que ele não quer envolver-se com a vigília, ele quer ficar distante para pensar na proposta dela de ter uma casa, mais ou menos isso, me lembro muito bem, mas lá quando ele está lá em cima, aparece uma mulher, uma vizinha, que é coxa, né? Linda, mas depois ele vê, quando ela anda, ela é coxa. Lembrou bem isso aí, né? Agora, o outro episódio que eu vi, que é igualzinho, que é nesse texto aí, é essa questão das botas. Porque lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas fala que a felicidade está num par de botas. Só que a felicidade ali, ele fala, é aquela sensação que dá ao retirar as botas depois de um dia cansativo, né? E usando botas apertadas. Aí ele fala, aí nessa hora o Machado para a escrita e fala diretamente com o leitor, né? Ele fala assim, calçar e botas apertadas, uma coisa assim, né? Que é mais ou menos o que ele fala aí. Agora, como o Machado também, assim, ele tem um lado da metáfora, né? E é muito comum essa expressão do calçar empregar como é preciso se calçar melhor, né? No mercado financeiro, inclusive, quem mexe um tempão com o mercado financeiro e ações, você tem que pôr uma cunha, né? Então, nesse sentido metafórico, eu vou chutar aqui uma interpretação da minha parte, né? Assim, calçar-se com as transições de metáfora, né? Você tem uma flexibilidade, em vez de esgotar, é um aviso contra talvez o não esgotamento, ou seja, você ir inventando. Eu inventei aqui uma solução muito doida, né? Que é a felicidade está num par de botas, mas a felicidade estaria em falar isso, em criar essa invenção, que pode ser ter periquito, pode ser... Pois é, eu entendi assim que a felicidade estaria onde você coloca, né, a libido, né, no objeto, enquanto você está fazendo isso. Que Mas se seria você pensar o calçamento como sendo isso que eu estou fazendo para mim, tá? Isso que eu estou fazendo para mim, quer dizer, depois de uma vida de casado, com 40 anos, eu estou investigando a literatura e aprendendo essas metáforas, calçando melhor, né? Porque, como falou o Lincoln, é um livro do Adelmo que, né, até recentemente não tinha nenhum pensamento de publicar um livro desses, chegar na mesa do Christian Dunker, né? Calçai-vos melhor, porque a tragédia vem, né? Avassaladora, e se você não tiver onde agarrar-se com as palavras, sabendo defender-se, né? Por exemplo, naquele conto lá do Ernesto, que tem o Valentim, que humilha o Ernesto, eu acho que já comentei aqui no áudio isso, né? No mínimo, o Ernesto, vamos pensar aqui, o Ernesto ali devia estar vendo que ele estava passando o maior vexame, né? Porque o Valentim aplicou nele o ridículo, né? Ridicularizou ele. O Bentinho também viu que estava sendo ridicularizado, né? Tanto que mais na frente ele reverteu. Quando você vê uma pessoa te enganando, você está assim, numa situação pública, que você não pode falar, né? E você fala assim em casa, mamozinho, pô, você está abusando do fato do que eu não posso te expor, né? Você está abusando do fato do que eu não vou te expor, né? Agora você não faz de novo, não, porque eu vou pegar mal, né? Então, a gente, se não tiver esses recursos para você se calçar melhor com as palavras ou revidar, né? O Ernesto tinha que estar do grito ali, né? Ó, desse jeito, eu vou perder o meu amor. A Clarinha não vai gostar mais de mim. Você quer só isso de mim? Só? Mas não, já me mandaram embora dessa casa 2 vezes, eu voltei. Quer dizer, o sujeito pode fazer metáfora, pode gritar, né? De qualquer maneira, é usar a linguagem, como ele falou ali em cima, né? Não usei o revólver. Não dei o tiro. Foram embora com o dinheiro. Aqui o Gonçalo estava empalidecendo, né? Ó, empalidecendo. Foi pego com a mão na massa, ficou pálido, né? O pequeno nasceu morto, né? E é justo o advérbio de transição que ele usa aí, né? Ele enfatiza o felizmente. O felizmente, na verdade, era só azar, não era nada de felicidade. Isso aí. Então tem essas leituras assim que a gente vai fazendo do Machado, como ele é um grande criador desse giro que faz passar pelo verso para chegar em cima, ele está mais ou menos assim: façam como eu, passem pelo verso,
faz o demônio sair do corpo, não vai lá e mata o cara que te traiu, não se mate também, não enche a cara de cachaça. Todas essas, o recurso é você falar, publicar, ler, fuja disso, evite você se destruir porque você foi passado pela trás pelo destino. Permanente, 4 pessoas suicidaram, falou que deve estar proibido divulgar, né? Essas notícias só correm de boca em boca. Não sabia que na USP tinha tido 4 suicídios, né? Não sei se estava na mídia isso, mas você vê. Tento, inclusive, apagar para não estimular outros, né? Não é isso, né? Então a gente vê que tem o olhar oblíquo, né, de Capitu, que sempre só fica falando de Capitu, só lê não sei o quê, o olhar oblíquo do adversário, né, de quem é meu concorrente, meu oposto, meu inimigo, né, quem está me traindo, né? Um carão sardônico lá, que é o Gonçalves, na hora do casamento, né? Barbas suíças, né? Não convidei o caiporismo, mas ele estava na igreja, vendo eu casar e olhando de bico de olho para minha mulher. Então, é isso aí que a pessoa não vai sucumbir. Eu estou para... Daqui a pouco, meus capítulos estão ficando prontos, talvez saia um livro em que bota o centro da atenção na vaidade, né? Muito bem o Diogo falou, quer dizer, ele tem o direito de ser o que ele é, né? Sendo um Machado. Até esse comentário me ajuda a redigir melhor, né? Para convencimento de quem vai ler o livro. Porque a ideia é ter um livro novo que não vê nada de caiporismo, assim como... essa leitura, já falamos antes, Câmara Cascudo, né? E pegar essas metáforas assim, eu acho que esse par de botas é mais uma charada, viu, do Machado, daquelas, né? Quando ele começa... Adelmo. É porque eu pensei nessa interpretação, a questão das botas, né? Porque eu vi que você criou uma espinha dorsal entre textos nessa questão do caiporismo, né? Isso. Aí eu lembrei aqui, comparando as datas, e vi que Memórias Póstumas ele foi escrito apenas 2 anos antes desse texto aí. São mais ou menos cronológicos. São mais ou menos aí eu penso o seguinte, né? Ele não faz, eu acho que ele não faz isso por acaso, não, porque ele quer provocar o leitor, mas ele não quer fazer aquela provocação. Por acaso, é o momento que nós estamos vivendo, Marcos. Por exemplo, eu estou vivendo esse momento desse livro por causa também de toda essa produção em cima de eu não fazer uma coisa pior que isso, entende? Quer dizer, é um momento. Quando ele descobriu o caipora em 1870, esse mito que corre para frente com os pés para trás, que seria o próprio Machado, né? Ele vai subindo a rampa de costas, né? Ninguém vê. Agora, ele tem muito inimigo nessa época já, porque ele é muito vaidoso, ele zomba com essas metáforas todas, é muito criativo, né? É o bruxo. É o bruxo. O caipora é o bruxo. O que o Drummond foi falar em 1957, agora, recentemente, o próprio Machado já tinha dito de si mesmo, eu sou o bruxo. Tá? Então, a gente pode ligar essa espinha dorsal que você disse, numa leitura múltipla, incluindo o que o Drummond disse 100 anos depois, o próprio Machado já tinha dito de si mesmo, eu sou o caipora, eu sou o bruxo, eu sou esse bicho que vive no mato aí, que se safa dos perigos, né? Com calçado com as palavras, né? Porque eu vou redigindo, né? Isso é tudo redação de papel, né? Aí eu fiquei pensando, porque como são apenas 2 anos, eu acredito que ele tenha aproveitado que o fato da leitura ainda estar fresca, né, na cabeça dos leitores, né? Dos leitores a leitura dele. está fresca? Sim, é apenas 2 anos e o segundo é um conto curto. Então acho que quem lia ele, acho que percebeu essa Sim, questão aí. Tem ligação. Mas é crescente, né? Você vê que o garotinho que cai de costa na década de 60, no ano de 1870, repete 83, 13 anos depois, quer dizer, ele tem em mente essas metáforas de cair de costa, tem telha quebrar o nariz, que é uma coisa absurda, mas ele está na cabeça dele, desse momento aí, assim, eu tenho que criar essas formas de evitar uma telha me matar. Ele insere no texto isso. Agora com o caiporismo, que é uma novidade, depois da crise de 78, que ele vai para o manicômio lá em Nova Friburgo, que ele estava falando muito, né? Se você vê a Garcia, assim, o romance Helena é um conto de terror, né? É um conto de terror. Como ele vinha denunciando muito essas tramóias em A. Garcia, é a mãe o tempo todo impedindo o filho de casar-se. O filho vive um caiporismo do início ao fim, ele vai para uma guerra servir, ele... Entende? Quer dizer, o caipora depois que entrou, ele ficou. Aí vai acrescentando, né? E o próprio nome caipora já é uma metáfora gigante, né?
O próprio nome. Ele é movido por essa metáfora, o Machado. E ele é, então, o bruxo. Ele mesmo se vê já. Eu sou um bruxo com as palavras. O que o Drummond vai dizer 100 anos depois, né? Eu já me vejo assim, tento que me virar, porque é aquele bicho, né? Que tem que sobreviver. Hoje, então, nós fomos demais, né? 10 e 20. O tema é longo, é um tema rico demais, o caiporismo em Machado, é uma leitura nova. Não existe nenhum comentador falando assim. A gente está tentando ver se cria argumentos para não ficar sendo chamado de psicótico, né? Ficar vendo coisa que não existe. Tá bom? Boa noite, então. Obrigado a todo mundo. Valeu, Alain. Valeu, Alain. Obrigado. Querendo ler mais, né? Os contos. Domingo vai ter mais 2 contos muito bons aí do Machado dessa mesma época, tá bom? Agora eu vou procurar ver, Julia, menina, como é que eu faço? Se você não instruir depois, eu não. O Diogo reclamando. Você já. Agora eu vou pedir ajuda a você, né? Que sabe mais que eu. Sacanagem, Diogo, né? Falar isso na live, pô, tem que falar Não, antes, né? Ele tem razão. Engenheiro se vira. Ele tem razão. Eu não posso deixar avacalhar dessa maneira. Eu queria te pedir depois, se você conseguir me aconselhar, como é que você entra como o Argires, né? Você não podendo vir no dia, aí põe o Argires para ele ficar na defesa. Tá bom? Tá bem. Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite a todo mundo. Agradeço ao Alain, que esteve acompanhando do início ao fim, né? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Valeu, Alain. Obrigado, hein? Maria, Ricardo. Boa noite, Marcos.